As origens de Medusa. O conto de uma górgona. A mitologia grega está repleta de seres fantásticos e deuses imponentes, mas poucos mitos despertam tanto fascínio e medo quanto o de Medusa. Seu nome ecoa através dos séculos, sinônimo de horror e mistério. Mas como surgiu essa figura aterradora? Para entender a Medusa, precisamos primeiro conhecer suas origens. As górgonas foram mencionadas pela primeira vez na literatura grega através de Homero, na Ilíada. Eram descritas como criaturas monstruosas, de aparência terrível, servindo como símbolos do caos e do perigo. Mas foi Hesíodo, na Teogonia, quem deu mais detalhes sobre essas figuras assustadoras, descrevendo-as como três irmãs, Esteno, Euríale e Medusa. Diferente de suas irmãs imortais, Medusa era a única mortal. Mas o que levou Medusa a ser amaldiçoada? Existem diferentes versões de sua história. Uma das mais conhecidas conta que, antes da maldição, Medusa era uma mulher belíssima, sacerdotisa do templo de Atena. Sua beleza despertou o desejo de Poseidon, o deus dos mares, que a teria violentado dentro do templo sagrado. Atena, enraivecida com a profanação de seu templo, não voltou sua ira contra Poseidon, um dos deuses supremos do Olimpo, mas sim contra Medusa. Como punição cruel, a jovem foi transformada em um ser monstruoso. Seu belo cabelo foi substituído por serpentes vivas. Seus olhos passaram a carregar um poder terrível. Qualquer um que ousasse encará-la diretamente seria imediatamente transformado em pedra. Assim, Medusa tornou-se uma criatura temida, refugiando-se em uma ilha deserta. Sua presença era suficiente para afastar qualquer viajante incauto. Sua imagem era usada como um símbolo de proteção, ou talvez um aviso de perigo iminente. Mas qual era o verdadeiro significado por trás de sua transformação? Seria Medusa apenas um monstro a ser temido? Ou sua história escondia algo muito mais profundo sobre os deuses e sua relação com os mortais? A transformação de Medusa pode ser vista como um símbolo de poder e punição. Os deuses temiam aquilo que não podiam controlar, e Medusa, outrora uma mulher livre, tornou-se um ser que ninguém ousava enfrentar. Sua aparência horrenda a isolava, mas também a protegia. Seu olhar petrificante era, ao mesmo tempo, uma maldição e uma arma. Medusa não era apenas um monstro, ela era uma vítima de traição, da deusa a quem servia, do deus que a tomou e de uma sociedade mitológica onde os mortais sempre sofriam os caprichos do Olimpo. Sua história é uma advertência, uma lembrança de que muitas vezes aqueles que são chamados de monstros são na verdade apenas almas castigadas pelo destino. Medusa na arte e literatura, do monstruoso ao misterioso. Desde os tempos mais antigos, Medusa assombrou e fascinou artistas e escritores. Sua imagem evoluiu ao longo dos séculos, refletindo não apenas o medo e a repulsa, mas também o mistério, o poder e, por fim, até a admiração. Na Grécia Antiga, a figura de Medusa era essencialmente monstruosa. Nos vasos e esculturas arcaicas, sua face era grotesca, olhos arregalados, língua projetada para fora e presas afiadas. Não havia traços de humanidade, apenas um símbolo de terror absoluto. Era um aviso, um amuleto contra o mal, estampado em escudos, armaduras e templos para afastar inimigos e espíritos malignos. Mas com o passar dos séculos, algo curioso aconteceu. A imagem de Medusa começou a mudar. Durante o período clássico, os traços bestiais deram lugar a uma forma mais humana. Artistas passaram a retratá-la como uma mulher, ainda amaldiçoada, ainda temida, mas agora trágica. Suas feições se tornaram belas, e a expressão de puro horror deu lugar a um olhar enigmático. Essa transformação se aprofundou na literatura e na arte renascentista. Caravaggio, por exemplo, imortalizou Medusa em uma pintura impressionante. A cabeça recém-decepada, mas ainda viva, olhos arregalados, sangue escorrendo, um misto de brutalidade
e vulnerabilidade. A partir desse momento, Medusa deixou de ser apenas um monstro e se tornou uma figura complexa, capaz de provocar medo e compaixão ao mesmo tempo. Nos tempos modernos, a influência de Medusa se expandiu muito além da mitologia. Sua imagem está presente na moda. O icônico logotipo da Versace transforma sua face em um símbolo de beleza e sedução. No cinema e na literatura, ela aparece sob diferentes interpretações, ora como vilã, ora como uma vítima de uma maldição injusta. O que isso nos diz sobre Medusa? Que sua história nunca foi apenas sobre horror. Ela representa a dupla face do poder, o perigo e a proteção, a monstruosidade e a beleza, a tragédia e a força. No fim, a verdadeira maldição de Medusa nunca foi sua aparência, mas sim a forma como foi vista através das eras. Além do mito, o legado duradouro de Medusa. A história de Medusa não termina com sua maldição. Ela termina com sua morte. Perseu, o herói grego, foi enviado em uma missão impossível: derrotar Medusa e trazer sua cabeça como troféu. Com a ajuda dos deuses, recebeu uma espada afiada, um escudo reflexivo e sandálias aladas. A estratégia era clara: não olhar diretamente para ela, e assim, Medusa caiu. Sua cabeça, mesmo separada do corpo, continuava carregando o poder de petrificar. Mas o que isso realmente significava? No contexto da mitologia grega, a vitória de Perseu era uma reafirmação da ordem divina. Ele não apenas matava um monstro, ele reafirmava o poder dos deuses sobre aquilo que os desafiava. Medusa, que antes já representava um perigo incontrolável, agora era reduzida a uma arma nas mãos de um homem. Mas o mito de Medusa não desapareceu com sua morte. Pelo contrário, ele se tornou um dos mais duradouros da cultura ocidental. Seu rosto aterrorizante foi esculpido em escudos, moedas e templos. Sua imagem era usada tanto para afastar o mal, quanto para simbolizar poder. E, séculos depois, Medusa ainda fascina. Ela não é apenas uma história da Grécia Antiga. Seu legado ecoa na arte, na literatura, na moda, na psicanálise e até no ativismo social. Ela representa medo, fúria e resistência. Sua imagem foi ressignificada. De monstro, passou a ser um ícone de empoderamento, uma lembrança de que aqueles que foram silenciados podem um dia ser ouvidos. A verdadeira questão não é porque Medusa foi morta, mas porque nunca conseguimos esquecê-la.